A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro trouxe algumas definições e trouxe ainda também algumas indefinições. Vamos lá falar um pouco sobre os jogos da rodada. A gente tem Corinthians 3, Bahia 0. Eu tinha imaginado aí que o Corinthians seria favorito para essa partida, mas não imaginava que iria ser o atropelo que foi o Corinthians em cima do Bahia. 3-0 foi pouco. O vareio do Corinthians em cima do Bahia foi grande, né? Poderia ter sido mais. Vasco 2, Atlético Mineiro 0, dois times que não têm muito interesse aqui no campeonato. O Vasco ainda tem uma chance mínima de conseguir a classificação para a Libertadores. Precisa que o Bahia perca o seu jogo de muito, o Cruzeiro empate o seu jogo no máximo e o Vasco precisa ganhar de muito, né? Então, para o Vasco conseguir roubar essa vaga do Bahia, precisa uma combinação de resultados gigantesca. Tirar 12 gols de saldo da equipe do Bahia, ganhando e o Bahia perdendo, né? Então, o Vasco ganhando de 6-0 e o Bahia perdendo de 6-0, eles empatam em todos os aspectos aqui. Então, o Vasco precisa ganhar de 7-0 e o Bahia perder de 6-0, né? Nessa última rodada. Já a derrota do Atlético Mineiro mantém o time com ainda uma possibilidade, mesmo que remota, de ser rebaixado. Porque se o Atlético perde para o Atlético Paranaense, o Fluminense empata o seu jogo e o Bragantino ganha o seu jogo, o Atlético Mineiro está rebaixado. Porque aqui fica... o Bragantino empataria em pontos e número de vitórias com o Atlético Mineiro, sendo que o Atlético perdendo ficaria com menos 9, pelo menos, e o Bragantino com menos 7, pelo menos. Então, Bragantino ganhando, Atlético Paranaense ganhando e o Fluminense, pelo menos, empatando o seu jogo, o Atlético Mineiro seria rebaixado. Então, ainda existe essa possibilidade. Vitória 1, Grêmio 1. Esse jogo aqui tirou as possibilidades do Vitória de brigar por uma vaguinha na Libertadores. Se tivesse ganho, o Vitória teria vindo para 48. Ainda poderia ultrapassar o Bahia e, de quebra, terminar aí à frente do seu maior rival na temporada. Mas esse empate tirou as possibilidades matemáticas do Vitória de entrar no G8, mas também deixa o Vitória à frente do Fluminense. Matematicamente, certo? O Fluminense não alcança mais a equipe do Vitória. Então, o Grêmio pode passar, a Juventude pode passar, o Atlético Mineiro pode passar, mas o Fluminense não, porque o Fluminense chega no máximo a 46 pontos e 12 vitórias. Então, o Vitória está garantido na Sul-Americana de 2025 com esse resultado. Já o Grêmio perde também a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores, poderia ter chegado a 47 como o Vasco, estaria ali com uma chance remota, mas tá fora aí de qualquer possibilidade o Grêmio. Mas ainda pode perder a vaga na Sul-Americana. Quer dizer, pode. Se o Juventude empatar, passa. O Atlético Mineiro ganhar, passa. E o Fluminense ganhar, passa também, né? Então pode sim perder essa vaga, né? Deixa eu ver contra quem são os duelos. É o Fluminense e Juventude. Juventude joga ali contra o Cruzeiro. Pode perder a vaga ainda na Sul-Americana, a equipe do Grêmio, com esse resultado. São Paulo perdendo para o Juventude. São Paulo não tá muito interessado no Campeonato Brasileiro, né? Já está classificado para a fase de grupos e não briga mais pelo título. E o Juventude ganhando esse jogo garantiu aí matematicamente sua permanência na Série A. Esse resultado foi importantíssimo aí para a equipe do Juventude. Mas ainda quer garantir uma vaguinha na Sul-Americana, né? Então na última rodada pode garantir essa vaga, mas pode também ser ultrapassado aí. Se perder o jogo e o Atlético Paranaense ganhar do Atlético Mineiro, né? Ultrapassa o Juventude. Mas aí depende também da combinação de resultados. Vamos lá, descer um pouquinho mais aqui na tabela. Oxente, o que foi que aconteceu aqui? Eita, entendi o que é que tá acontecendo. Calma. Pera aí, viu, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Eu tô com o zoom errado na tela aqui. É captura de tela, calma.
Então isso daqui tem que fazer isso. Pronto. Tava meio o zoom errado aqui porque eu alterei as configurações aqui de saída do monitor, mas agora tá certinho. Aí agora eu tenho que mexer na câmera, botar a minha câmera um pouquinho mais pra baixo. Ela vai assim? Não, calma. Também no meio do corte é foda, né, velho? Mas enfim, a posição aí aumenta isso aqui. Tá. Pronto. Agora tá certinho, beleza. Mas vamos lá. Tivemos aí o Flamengo ganhando 3-0 da equipe do Criciúma, após muita gente, muita galera do Flamengo tá pedindo para que o Flamengo entregasse o jogo para complicar, né, em relação ao Fluminense e o próprio Atlético Mineiro, porque são rivais aí, né? Atlético e Flamengo tem uma rivalidade aí interestadual. Mas aí o Criciúma tivesse ganho o seu jogo, estaria com 41 pontos, apertaria um pouco mais aqui esse duelo, né, contra o rebaixamento, teria mais um time envolvido nessa briga, então ficaria mais complicado. Mas o Criciúma perdendo está matematicamente rebaixado. Então, de certa forma, o Flamengo ajudou o rival Fluminense, assim como ajudou o rival Botafogo quando ganhou do Internacional e quando tirou pontos do Fortaleza. Imagina, se o Internacional tivesse ganho o seu jogo... também estaria... O Internacional já perdeu também outra partida, né? Mas, enfim. O Internacional, por exemplo, se tivesse ganho do Flamengo e ganho do Botafogo, o Internacional estaria com 71 e o Botafogo com 73. Ainda estaria vivo na briga, tá? Então, o Flamengo ajudou não só o Fluminense, mas também o Botafogo lá em alguns momentos, né, do campeonato. E aí, se eu falei do Botafogo e do Internacional, o Botafogo ganhou esse jogo aqui 1-0, encaminhou aí o título, né? Na minha opinião, cara, a chance do Palmeiras de ganhar esse campeonato era o Botafogo perder ou até empatar, né? Na verdade, até empatando, fica vantagem para a equipe do Botafogo, né? Porque na última rodada o Botafogo joga contra o São Paulo. E o São Paulo vai tirar ponto do Botafogo para ter a possibilidade de dar título para o Palmeiras? Não vai nem a pau, né? O São Paulo, que já não tem briga nenhuma envolvida mais aí no campeonato, já tá garantido na fase de grupos da Libertadores, deve botar o Sub-11 para jogar esse jogo contra o Botafogo, né? Não ter chance aí de tirar pontos do Botafogo para não dar o título pro Palmeiras. Palmeiras que de virada venceu a equipe do Cruzeiro. Dá uma complicada, né, na equipe do Cruzeiro, que poderia ter ultrapassado o Bahia, mas com essa derrota o time fica atrás, né, e depende aí do Bahia tropeçar o seu jogo, né, perder pontos para o Atlético Goianiense, o que é muito difícil de acontecer. Na verdade, o Atlético Goianiense ganhou até do Fortaleza, né? Mas o Bahia perder pontos para o Atlético Goianiense não é algo que a gente imagina que vai acontecer. A gente imagina o Bahia conseguindo aí essa vitória, esse triunfo, perdão, né, na última rodada e garantindo essa vaga. O Cruzeiro precisa que o Bahia tropece e o Cruzeiro precisa ganhar o seu jogo para poder arrumar uma vaguinha na pré-Libertadores. E o Palmeiras precisa que o Botafogo perca seu jogo para o São Paulo. Agora o Botafogo depende só de si, precisa só de um empate em casa contra o São Paulo para poder garantir o título, né? E o Palmeiras precisa que o Botafogo perca e o Palmeiras ganhe o seu jogo. Como eu tinha falado também, Atlético Goianiense venceu o Fortaleza 3-1, foi de virada, se não me engano, né? Ou não, acho que o Atlético fez um gol, tá? Mas enfim, Atlético já rebaixado, inclusive ultrapassou o Cuiabá, que perdeu aí seu jogo, né? E aí o Atlético sobe uma posição e o Fortaleza perdendo seu jogo não muda muita coisa, também está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Fluminense vencendo o Cuiabá se coloca numa posição que é não tranquila, mas numa posição em que só depende dele para se salvar. Um empate e o Fluminense está salvo matematicamente, né? Na verdade, o Fluminense, mesmo perdendo o seu jogo, precisa de uma combinação grande de resultados. Precisa que Atlético Paranaense, pelo menos empate, ou ganhe ou empate, e o Bragantino ganhe o seu jogo, para o Fluminense perder e ser rebaixado.
Um empate o Fluminense já está garantido matematicamente, né? Porque com um empate ultrapassaria o Atlético Mineiro, e aí o Atlético ganhando, o Fluminense ficaria à frente do Atlético Paranaense. Empatando, o Fluminense estaria à frente do Atlético Paranaense. E o Atlético, o Bragantino ganhando e o Fluminense empatando, o Bragantino fica atrás do Fluminense do mesmo jeito. Então, um empate garante o Fluminense pelo menos em 15º colocado. Certo? Então, tem toda essa questão. Um empate aí deixa o Fluminense numa situação bem confortável aí nessa última rodada. E tivemos aí o Bragantino vencendo o Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense e ficando numa posição em que ainda tem chance de se salvar o Bragantino, né? E tirar pontos de um adversário que eu achei que o Atlético Paranaense iria ganhar esse jogo, mas o Bragantino, depois de uma fase horripilante, né? Vários jogos sem vencer, volta a ganhar e pode ainda sonhar com a permanência a equipe do Bragantino. Esses foram os jogos aí da 37ª rodada, que, como eu falei, trouxeram definições e indefinições para a última rodada, tá? Então, essa aí, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que foi eletrizante. E a última promete.